Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 6 e nós vamos falar então sobre a sustentabilidade, né? O tema sustentabilidade é o foco da unidade 6, assim como é o foco da sociedade como um todo hoje em dia. Se nós pudermos abordar, né, elencar um tema que é de grande alcance e que é de grande discussão no mundo inteiro, em toda a nossa sociedade, é o tema sustentabilidade, tá? E falar de sustentabilidade é falar da nossa vida, é falar do nosso futuro, é falar de que mundo nós queremos para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações. Por isso esse tema é tão importante, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, sobre projetos sustentáveis, nós tivemos então um relatório muito famoso, esse relatório inclusive está descrito no material didático de vocês, que se chama O Nosso Futuro Comum, tá? Que foi publicado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Isso aconteceu em 1987 e nós tivemos então esse relatório dizendo que, de acordo com esse relatório, o desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Ou seja, gente, qual é o grande lance dessa frase? É a capacidade das gerações futuras de terem o que nós temos hoje. Ou seja, nós não podemos esgotar os recursos que nós temos hoje. Nós não podemos comprometer os recursos que nós temos hoje para que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos recursos, tá bom? Depois, em 1992, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro. É a famosa Eco 92, né? E aí, então, a sustentabilidade foi considerada um elemento, um importante elemento da nossa política mundial. Então, como eu falei com vocês, não é um assunto só do Brasil, é um assunto de todas as sociedades. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que pensar em três pilares. Nós temos o pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico, ok? Falando um pouquinho então do pilar econômico, que seria aqui a primeira dimensão desse diagrama, é importante que haja equidade econômica, ou seja, é necessário que se busque crescimento responsável, de longa duração e que permita às futuras gerações usufruir dos mesmos recursos naturais que temos hoje. Então, eu falei isso com vocês no início do vídeo. Nós temos que pensar em usar os recursos que nós temos hoje, porém de forma sustentável, para que eles permaneçam para as gerações futuras, tá bom? Isso inclui um outro tema que também está no nosso material didático da unidade 6, que é a ecoeficiência, tá? Então, a sustentabilidade inclui um tipo de desenvolvimento que seja mais ecoeficiente, ou seja, é o uso crescente dos recursos, mas de forma inteligente, ou seja, usando melhor a capacidade tecnológica sem exaurir os recursos naturais. Gente, vocês sabem, né, que com o avanço tecnológico que nós temos hoje, é possível fazer extração de recursos naturais sem esgotá-los. Ou seja, é isso que a ecoeficiência nos traz. Um dos conceitos da ecoeficiência é que a gente consiga extrair algo com inteligência, de forma que isso não se esgote, ok? Passando então para a próxima dimensão, que seria a dimensão ambiental, né? Ela traz de fato a importância da conservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente logo se liga também ao termo meio ambiente, porque a sustentabilidade está diretamente relacionada à preservação do meio ambiente, ok? Então, nessa dimensão ambiental, é levada em conta a capacidade de resiliência dos ecossistemas, ou seja, a sua capacidade de autorreparação, de retornar ao estado de origem após alguma perturbação.
Tá? Então é nessa dimensão onde os profissionais da área de meio ambiente, aí eu incluo vários profissionais, né, várias carreiras que podem lidar com a área de meio ambiente e que eles vão estar então inseridos nessa preservação de fato do meio ambiente e na capacidade de autorreparação dos ambientes, ok? E na terceira dimensão, que seria então a dimensão social, quando a gente fala de sustentabilidade, eu falei com vocês que a primeira coisa que vem à cabeça geralmente é o meio ambiente, porém a sustentabilidade não lida apenas com o meio ambiente, ela lida com a questão econômica e com a questão social também, tá? Então essa dimensão social, ela traz a preocupação com o modelo de desenvolvimento que tem o objetivo de reduzir a desigualdade social. Isso é muito importante, tá? Erradicar a pobreza e evitar acúmulo de bens e riquezas. Ou seja, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que também pensar nas questões sociais. Ou seja, as populações em desigualdade estão sendo levadas em consideração quando se pensa em sustentabilidade? Nós não podemos, em prol da sustentabilidade, piorar ainda mais a qualidade de vida de populações que vivem, por exemplo, numa certa região que está sendo reparada, ou numa região em que está se tratando do meio ambiente, enfim, nós não podemos aumentar ainda mais a desigualdade social. Muito pelo contrário, a sustentabilidade ela requer que nós pensemos no lado econômico e no lado social da sociedade como um todo, ok? Gente, então eu finalizo por aqui esse vídeo da unidade 6, espero que tenha ajudado aí, a leitura do material didático é de suma importância e nós focalizamos então nesse vídeo nos conceitos que estão aí fazendo o suporte do conceito geral de sustentabilidade, ok? Desejo bons estudos a todos e qualquer dúvida, por favor, nos procure no fórum Fale com o seu tutor. Um grande abraço a todos.